Então é Natal, final de ano, ciclos, promessas, reuniões familiares. Uns amam e outros simplesmente abominam essas práticas. E você? De que time você tá? Vamos falar um pouco sobre as datas festivas e como isso impacta na vida das pessoas e por que tanta gente detesta essas datas. Isso após a nossa intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego. E, de imediato, peço que já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber as notificações. É claro que esse tema já se passou aí inúmeras vezes em muitas pessoas que trabalham na vertente de magia e até mesmo em sacerdotes e sacerdotisas de culto afro. Mas no final das contas, eu pouco vejo ter uma discussão sobre isso. O que mais acontece é se falar sobre solstício de inverno, solstício de verão e as comemorações pagãs que na verdade você vive numa mentira, de uma ilusão capitalista. Isso tudo já passou da época de saber. Eu acredito que todo mundo que busca um pouco de conhecimento, que tem um pouquinho de entendimento sobre rituais, sobre magia, uma hora ou outra vai se debruçar sobre esse tipo de tema. Então, eu acho que falar sobre isso sempre contestando o Natal cristão fica uma coisa muito subversiva. E não é sobre isso que a gente vai falar aqui. O nosso assunto principal não é a subversividade dessa época ou como as coisas impactam porque você é enganado. A gente tem um aumento nessa época do ano significativo de pessoas que cometem autoextermínio, né? Eliminação da própria vida. E a gente fica pensando por quê. Por mais que tenham explicações plausíveis sobre isso, eu acho importante que a gente traga isso à tona, porque ainda assim, esse tema, muitas pessoas vêm até mim querendo saber se isso tem alguma coisa a ver com energia espiritual ou algo do tipo. Então é claro que eu não podia deixar de trazer esse tema logo no dia de hoje, que é para deixar essa discussão um pouco mais filosófica. Vamos esquecer um pouco então essas questões todas do Natal cristão versus o Iule, né? O festival de Sabá pagão. Vamos esquecer disso, porque no final das contas, isso tudo gera apenas uma contradição e um maniqueísmo muito profundo entre o que é certo, o que é errado, o que foi roubado da cultura pagã. Gente, tudo que a gente vive hoje foi roubado de alguma cultura. Nós não somos uma cultura 100% limpa. Então, essa discussão se torna praticamente pífia, assim como o dia do Saci e o Halloween. Desnecessário. O que vale mesmo a pena é conseguir compreender como sair disso de uma forma mais espiritual ou até mesmo emocional. Existem algumas opções para a gente poder pensar do porquê muitas pessoas não se dão bem com essa época, ou até mesmo não gostam ou se sentem mal, né, ao ponto de crises de ansiedade, depressão e uma tristeza muito grande. É claro que a gente vai falar do básico, traumas familiares, né, sensações de perda e solidão que acometem nessa época do ano, né? E é claro, a falsa percepção do tempo. Eu acredito que de tudo isso, né, essas últimas que eu disse são as mais pesadas, porque uma está correlacionada com a outra. Então a gente precisa falar sobre isso para que a gente não se perca nessa linha do tempo e traga uma discussão saudável para esse tema. Mas afinal de contas, essa percepção do tempo errônea, o que ela seria exatamente? Veja, quando chega em novembro, dezembro, todo mundo entra num ápice de loucura, afirmando que o ano está acabando e tudo tem que ser feito de última hora, de última instância, e que aquilo tudo se torna uma coisa sufocante.
E é claro que isso foi criado e foi instituído por um sistema que a gente vive hoje. Nós vivemos numa jaula de percepções, aonde infelizmente nós acabamos meio que seguindo as regras. Até porque trabalhando a gente vai receber 13º. Recebendo 13º sempre vai ser naquela época do ano. E a gente vai ter aquela correria, porque é a época que a gente recebe mais dinheiro, então logo a gente quer comprar um presente, amigo secreto, aquela coisa toda, que no final das contas nós somos programados para isso. Eu tô trazendo essa discussão à tona que tudo parece muito óbvio, mas ainda assim é necessário para que a gente possa conversar e tirar um pouco o peso dessa data. Quando a gente fala de falsa percepção do tempo, você pode imaginar que hoje tudo que você está vendo aqui é uma coisa que já aconteceu. Veja, a velocidade que você processa as informações, ela não é a mesma que falada. O tempo que essa imagem chegou até você, que os seus olhos, né, e a sua retina processou para o seu cérebro, na verdade, poder processar essas informações, a gente tem um delay de alguns segundos. Então, o que você vive talvez seja uma percepção daquilo que é presente, mas na verdade você já está um pouquinho atrasado. Eu sei que isso parece um papo de doido, mas tem um fundo de ciência. E é claro que a gente não vai ficar falando sobre isso porque esse canal não é um canal de ciências e cá entre nós eu não sou nem um pouco cientista. E o que eu sei é muito básico e muito pequeno para poder também estar explicando profundamente. Mas se você se debruçar a pesquisar de forma até mesmo rasa, você vai ver que a informação ela chega com uma velocidade diferente. A luz tem uma velocidade diferente do som e assim por diante. E é claro que a imagem que vocês veem, na verdade, ela é invertida, né? Então a gente tem uma questão toda de refração óptica, né? Quando a gente consegue enxergar as coisas, porque o cérebro processa essa imagem e transforma ela na posição correta. Então olha só como o nosso corpo ele é. Ele é todo montado e arquitetado para poder perceber o máximo da realidade. E mesmo percebendo o máximo da realidade, a gente ainda assim se perde nesse meio de percepções, porque muitas das percepções que nós temos hoje são e foram manipuladas no decorrer do tempo. Desde que você se conhece por gente nesse país que vivemos, e até mesmo na maioria dos países, se tem uma cultura de que todo dia 25 de dezembro se comemora o Natal. E no dia 24 você vai para a casa de um familiar para levar um jantar, para poder comer ali, né? É sempre aquelas mesmas comidas, e é peru, é chester, é salpicão, né? Aqui em São Paulo a gente tem o cuscuz paulista, que os nordestinos detestam, mas eu particularmente gosto dos dois, né? Eu adoro o cuscuz paulista com belo palmito. Mas é uma comida típica que a gente vai ver só no final do ano nas mesas paulistanas, que é um erro, porque eu adoro. E você vai ter a rabanada, é aquela coisa toda de panetone, então você vai ter aquele clima natalino. E que muitas vezes, quando a gente cresce, né, na maioria das vezes, a gente começa a perceber que aquilo talvez não era muito a verdade. Como assim não era a verdade? A gente percebe com o passar do tempo que as famílias vão reduzindo, que as interações vão reduzindo e que, na verdade, muitas das famílias esperam exatamente essa época do ano somente para se reunir. Ou seja, 365 dias para se reunirem, para se confraternizar e apenas fazem isso uma vez por ano. Causando assim aquele impacto de pessoas que não se veem há muito tempo, pessoas que vêm de longe, pessoas que têm outros hábitos já. Aquela tia que já tem uma outra família formada, com primos que você não vê há tempos, que conversa apenas por rede social, porque hoje nós temos isso. Mas para quem é aí da década de 80 e 90, não era tão assim, né? Rede social. A gente não tinha esse contato, era telefone, né? Para quem morava longe. Então quando você se encontrava era tudo diferente.
E aí você vai ter sempre aquelas pessoas que trazem cobranças de final de ano. Por que você não tá namorando? Por que você tá assim? Por que você engordou? Por que você emagreceu? Por que você tá triste? Por que você pintou o cabelo? Por que você fez tatuagem? E isso tudo, com o passar do tempo, se torna enfadonho, extremamente maçante para algumas pessoas. Até porque o real significado dessas datas, em teoria, né, se a gente for colocar a pauta do Natal cristão, que é o que a gente tem como calendário, seria realmente comemorar o nascimento de Cristo. Bom, enfim, mas no final das contas se torna uma celebração familiar, onde todo mundo vai, né, ficar no mesmo lugar enchendo o saco daquela vó, daquela tia, daquela mãe, né? E é a verdade, porque sobrecarrega as pessoas, normalmente quem fica responsável por comida, é aquela loucura. Então, assim, a gente percebe que algumas pessoas acham isso o máximo e até mesmo ovacionam esse tipo de comportamento. Mas a maioria das pessoas que eu já tive convívio, até mesmo eu falo por experiência própria, até porque eu não tenho crença no Natal da forma que é tido o cristianismo, mas independente disso, eu não vejo essa alegria toda familiar, porque você vai tendo problemas. Então você vai ter familiares tóxicos, problemas familiares, desconexões familiares, mortes, né, separações. E isso faz com que muitas vezes esse sentido de cear com familiares, de estar com pessoas que você, em teoria, deveria estar amando a presença, acaba se tornando algo enfadonho com o passar do tempo. Ou até mesmo a gente vê que com o passar dos anos também, o conceito de família tem sido um pouco diferente. E muitas pessoas preferem estar em convívio de outras pessoas, até mesmo de amigos, nessas datas tão especiais. Isso mostra que muitas vezes o convívio familiar não foi muito positivo na vida daquela pessoa. E ela tem o direito de escolher com quem conviverá os próximos dias festivos. E é claro, quando a gente fala de traumas, a gente sabe que essa reunião forçada familiar traz à tona, como eu disse anteriormente, inúmeras pessoas que têm convívios distantes da gente. Pessoas que a gente não se dá bem, pessoas até mesmo que são tóxicas, com perguntas tóxicas, né? Familiares masculinos, que talvez a gente não se dê bem como mulher, né? Então existem várias coisas que acontecem no final do ano que se tornam pesados no decorrer do tempo. Quando você é criança e você anseia por um presente, por uma brincadeira, por um amigo secreto, tudo parece muito bonito, porque você ainda talvez não compreenda a mecânica por trás das reuniões familiares e talvez nem tudo sejam flores. Por isso que muitas das vezes vocês vão crescendo e vão descobrindo que aquilo é tudo é uma farsa e que poderia ter sido feito de outra forma, em outro dia. Porque reuniões familiares, quando você tem uma família estruturada, ela é muito importante e ela pode acontecer em qualquer momento. Ela não precisa necessariamente acontecer naquela data, mas mais uma vez, a falsa percepção de que aquilo é o final do ano, que aquilo tem que ser feito daquela forma, porque é a oportunidade que as pessoas têm de se perdoarem, né? Ou seja, passa o ano inteiro falando besteira, xingando, ofendendo, até mesmo falando mal por trás em grupos de família. E quando chega no Natal, todo mundo sorri e todo mundo se perdoa. E eu tô dizendo isso, a impressão é que dá é que eu tenho uma raiva muito grande do Natal. Não, eu tô falando pra você que assim como eu não comemora essa data ou então se sente desconfortável nesse momento. Porque no final a gente vê muita gente falando de coisas boas, mas a gente precisa falar também que tudo tem dois lados. E essas comemorações elas se tornam pesadas e cansativas para quem não tem uma boa relação familiar. E a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa se sentir mais leve. E às vezes você procura um vídeo ou alguém para conversar, ou alguma pessoa que esteja falando isso que eu estou dizendo agora. E você não encontra, porque na verdade todo mundo está tentando passar um pano para uma situação que na verdade já deu o que tinha que dar. E é claro, né? Somando a tudo isso, nós vamos ter a sobrecarga de trabalho, né? Então você trabalha no final do ano como se o mundo fosse acabar, porque na verdade vai acabar só o ano.
mas as empresas param, o sistema jurídico para, né? Então os órgãos públicos, muitos param, inclusive os tributários, então muitos escritórios param, empresas, e tudo isso faz com que a sobrecarga de trabalho no final do ano seja exacerbada para que tudo seja entregue, né, de forma muito rápida, ou seja, aquilo que você entrega em 30 dias, você tem que se virar para entregar em 10. Senão o ano vai acabar, né? Então tudo isso é uma sensação de imediatismo e isso faz com que a ansiedade humana venha à tona de uma forma exacerbada. E para quem já tem aí uma sobrecarga, já vem de um histórico de ansiedade e depressão, isso só vai piorar. Não vai trazer nenhum benefício. E aí aquele ciclo de novo, vou para casa da minha avó, da minha tia, daquela pessoa que eu não gosto, para ver aquela tia, aquele tio, aquele primo insuportável, aquela pessoa que só sabe falar de política, aquela pessoa que bebe e fica muito louco, começa a encher o saco. Então tudo isso é uma coisa cansativa e faz com que muitas pessoas se afastem desse núcleo familiar e sendo assim condenados pelos próprios familiares, o que torna mais um problema para a vida dessas pessoas, ou seja, todas as formas de se conter esse problema se tornam um problema. E na verdade você pode estar pensando, poxa vida, encontrei meu vídeo. Outros podem dizer, nossa, que pessoa mais amargurada. Talvez eu seja, talvez eu tenha percebido que essas reuniões enfadonhas sejam na verdade uma pura ilusão, porque família de verdade muitas vezes não tem seu sangue. Você aprende com o tempo, quando você fica adulto, que tá tudo bem você não amar todo mundo. E ser forçado a amar e demonstrar amor não é normal. E tá tudo bem, existem famílias ruins, existem mães ruins, pais terríveis, existem familiares tóxicos, abusivos e que pegam pesado. E tá tudo bem você se afastar deles. Se você defende isso tudo, é porque talvez você não tenha percebido ainda o quão tóxico pode estar sendo tudo isso, ou realmente você tem uma família perfeita com 0 defeitos, o que eu acho improvável. Convenhamos também que o sentido natalino cristão, ele é intrinsecamente ligado, como eu disse, ao nascimento do Cristo, aonde deveria-se talvez ter uma espécie de vigília, oração, não sei, né? Não sou praticante dessa religião e nunca tive assim noção do que poderia ter sido feito, mas talvez missas, né, vigílias, orações e talvez a reunião para comemorar o nascimento de um líder espiritual, né? Acho que a ideia é essa. Eu acredito que isso já se perdeu há muito tempo e ninguém nem sequer fala desse ser aí nas suas reuniões, né? Quando muito você vai ver um presépio ali montado com uma imagenzinha já raspada, antiga, né? Um pisca-pisca de Natal. As pessoas na verdade estão enchendo a cara, comendo comidas natalinas, que vai um monte de uva passa, né? Frutas cristalizadas, confraternizando, e aí ficam os grupinhos. 4 ali, 5 aqui, 4 ali na frente, 3, crianças no canto, jogando bola, ou então hoje, é claro, mexendo no celular, jogando Free Fire, sei lá o quê. Então a gente pode entender que a coisa, ela perdeu o sentido, até mesmo para você que pode acreditar aí nesse Natal cristão. A coisa se tornou tão pífia, tão superficial, raso, que nem mesmo os próprios cristãos estão conseguindo trazer a essência do cristianismo, que é o próprio Cristo, para suas mesas. E é claro que toda regra tem a sua exceção e com certeza deve ter alguém aí, né, alguma família que realmente traga o sentido religioso para seus lares e não tá, né, não estou condenando, eu acho ótimo, porque é essa a ideia. Parabéns, cristão, faça o seu trabalho aí, porque nós fazemos o nosso muito bem. Quando nós temos nossas confraternizações espirituais, nós levamos a sério. Quando nós temos uma obrigação espiritual, nós também levamos a sério. Então, parabéns se você é cristão e leva isso a sério, né? Mas, quando a gente fala de conceitos familiares, né, espiritualidade, que talvez seja a voga desse dia tão especial, né, que é tão especial que tem que ter um feriado, né?
Nós que não somos cristãos temos que entrar no embalo porque nada abre, então a gente tem que se fechar na bolha também e participar. Porque, na verdade, como eu sempre digo, do cristianismo eu gosto do vinho e do pecado, né? Mas eu acho o máximo, adoro comidas natalinas. Porém, esse sentido familiar, pra mim, não tem nenhuma razão. E acredito que para muitas pessoas também não. Por isso que o índice de autoextermínio, né, aumenta nessa época do ano. Porque as pessoas elas foram condicionadas a reuniões familiares, a situações tóxicas, né, e etc, etc. Então essa época do ano ela gera gatilhos muito pesados, porque ou essa pessoa vai ter que se reencontrar com abusadores, se reencontrar com familiares tóxicos, conviver com pessoas desagradáveis, ou pior, muitas vezes se topar com uma mesa vazia. Porque era a única época do ano que familiares queridos e amados se juntavam na mesa e hoje, infelizmente, já não estão mais aqui. E essa pode ser uma coisa muito pesada para uma pessoa que só tinha aquele familiar como âncora, como uma avó, um avô, aquela tia querida e aquela mãe, né? Que tem gente assim que infelizmente perdeu pai, mãe, a família praticamente se desestruturou. E um vai falecendo, vai deixando buraco, a família se separa, e isso causa uma grande dor, porque foi-se condicionado se encontrar apenas nessa data, e essa data perde o sentido para essas pessoas, o que torna algo muito triste e vazio. Então, se você tá nessa situação e você nesse momento tá vendo esse vídeo e você passa por isso ou passou por isso, acredite, você não está sozinho ou sozinha. Mas também não adianta levar as vias de fato, nem querer encerrar sua vida. Porque no final das contas, é somente mais uma data. Se você começar a encarar isso como mais uma data em que seu familiar não está presente, em que sua família não está reunida, como qualquer outra data. É claro que a pressão fica grande porque muitos amigos acabam viajando, estando com parentes e você acaba se sentindo sozinho, solitário. E é compreensível. Mas será que tudo isso não é uma programação que querem que você pense que é dessa forma? Seu familiar querido, aquele que se foi, infelizmente, nada poderá trazer de volta. Essa sensação de abandono, ela não deve acontecer. Nem hoje, que é dia de Natal, e muito menos em outros dias. Porque afinal de contas, a vida continua e você tem a sua importância no ciclo da vida. E você deve sim continuar a sua vida independente daqueles que se foram, porque com certeza é isso que eles desejariam de você. Eu sei que esse tema ficou bastante pesado, mas acho que vale a pena a discussão, porque no final das contas, muitas pessoas, até mesmo do meio, né, de magia, de ocultismo, só sabem falar o mais do mesmo. Porém, como luciferiana que sou, eu achei muito válido filosofar sobre isso, porque é o que eu gosto. Eu acho que a filosofia ela é a chave para que a gente se liberte dessa prisão, dessa jaula de percepções que são construídas com o decorrer da nossa vida. E se você começar a doutrinar seu cérebro, a pensar também, talvez você se liberte também dessas amarras viciosas. E é claro que, por último, mas não menos importante, saiam dessa furada de o ano que vem eu começo a academia, ano que vem eu faço tal coisa. Projetos, eles não devem depender de uma data para acontecer, a não ser que eles estejam ligados a burocracias que estejam intimamente ligadas com órgãos que estão parados. Tirando isso, gente, não caia nessa furada, porque isso gera ansiedade. Porque na verdade você cria um monte de plano e procrastina até virar o calendário e não faz nada. E continua o ano que vem sem fazer nada. Esse não é o caminho. Como que a espiritualidade pode ajudar você nisso? Se você passa por situações assim, o ideal sempre é que no final do ano você busque uma consulta, fazer algum tipo de ritual de estabilização mental, limpezas. Isso tudo facilita para que você não se sinta tão pesado ou pesada nessas datas que talvez trazem gatilhos para você. O ideal é fazer banhos, estar em conexão espiritual da forma que você se sente bem. Se você não se sente bem naquele seio familiar, procure fazer outra coisa, se desconecte um pouco e pense que, na verdade, tudo isso é somente fachada. Quando você começa a se desensibilizar
você talvez não sofra tanto, porque o sofrimento da depressão, nesses casos especificamente, eles vêm pelo excesso de sensibilidade que essa época causa em vocês. Então, o processo de sensibilização é acordar para a realidade e perceber que, na verdade, tudo isso é montado. Você não precisa dessa data para se rever amigos, para estar perto de pessoas que se ama, ou se sentir desamparado ou amparada. Isso vai acontecer sempre, em qualquer época do ano. Se você começar a quebrar esse paradigma todo, talvez as coisas melhorem para você nos próximos natais e anos novos. Eu não estou dizendo que é fácil, porque, infelizmente, é muito difícil conviver com tristeza, com perdas, com a depressão, com a ansiedade. Eu sei de tudo isso. E não estou dizendo que é simplesmente fique bem, porque isso é balela. Eu estou dizendo que o apoio espiritual, ele é muito importante. Por isso que nessa época a gente fica igual doido, atendendo gente. Porque na verdade as pessoas, elas precisam de uma conexão espiritual diferente. Elas estão cansadas daquele mais do mesmo. Então elas vão sair um pouco do salpicão com uva passa e vão comer um churrasco no Natal. Que muitas vezes pode ser a quebra do sistema. Quando você sai dessa roda, a roda para. Só que a roda, se você não quebrar, ela vai continuar girando. Então nunca se esqueçam de, quando pararem a roda, quebrarem a roda, para que os ciclos não se repitam. Não tenham vergonha de encerrar contatos com familiares negativos. Não tenham vergonha de ter outra crença no Natal. Não tenham vergonha de dizer não. Não tenham vergonha de não querer sair na foto da família. Não tenham vergonha de ficar mexendo no celular se você não se sentir à vontade. Não tenham vergonha. Não tenha vergonha de querer dormir mais cedo. A gente não tem que ter vergonha de sermos nós. Nós temos que ter vergonha de fazer algo que nós não estamos interagindo com aquela vontade realmente genuína. E todos os seus projetos comecem agora. A academia, ela só para dia 24, dia 25. A maioria volta no dia 26, 27. Você pode ir na academia dia 26, dia 27. Você pode começar a academia agora dia 29. Você pode fazer isso. Você pode fazer tudo o que você quer. Comece hoje. Nós, como Quimbanda, somos um culto de resistência. Essa resistência, ela está muito além da resistência, da marginalidade do culto. Nós estamos falando sobre a resistência também de resistir a dogmas, a resistir a coisas banais como essa falsa percepção. Estou trazendo isso para você hoje para que você pense que essa falsa percepção, ela está te consumindo e ela pode te fazer mal mais para frente. E não, eu não sou contra a família, eu sou a favor. Só que se você escolheu ter outra família, abrace. Que, como eu disse, família não é só de sangue. Teu sangue até pernilongo pode ter. Família, você escolhe. E tá tudo bem. Ficou um vídeo longo, eu sei. Mas se você chegou até aqui, eu agradeço. E repense no real sentido do final do ano. Comece seus planos hoje. Quebre a roda. Se você chegou nesse vídeo é porque você se identifica. Saia desse ciclo vicioso e saiba que tá tudo bem. E que vai ficar tudo bem. Bom? Então, feliz Sabá para quem é de Sabá. E Feliz Natal aí para você que caiu de paraquedas e gosta muito dessa data. Esse vídeo é para os haters natalinos. Mas se você curte o Natal, seja bem-vindo também, não há problema. Estamos aqui abertos a todo tipo de pessoas. Entenda o nosso ponto de vista, porque nós sempre tentamos entender todos os lados. Seja sempre aquilo que você precisa ser e aquilo que você sente que é o melhor para você. E não tenha medo de falar não. Imponha limites. Isso vale para o Natal e para todos os dias de sua vida. Um beijo, axé a todos e a gente se vê por aí. Até lá!